Bom, nós estamos com a série. Quinta-feira que vem a gente termina, tem mais 2 assuntos aí para a gente tratar sobre a oração não respondida. Eu creio que nesse tempo o Senhor falou muito ao nosso coração, nos ensinando por que Ele não responde às nossas orações, de acordo com aquilo que a gente não percebia, mas que nós estávamos fazendo. O pedido egoísta, vocês lembram? Você quer mascarar o pedido para Deus, mas na realidade ele tem uma segunda intenção. A falta de perdão, a avareza, que é a falta de generosidade, a desobediência, e na quinta-feira passada nós falamos sobre a incredulidade. Você ora pedindo, mas quando você fala o amém, você não acredita na oração que você fez. Você não crê que o Senhor pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque nós baseamos a nossa fé em nós e não no Todo-Poderoso. Senão, nós não teríamos a incredulidade no nosso coração. Amém? Hoje, nós vamos falar sobre mais uma coisinha. Algo que talvez alguns de nós, um comportamento nosso, talvez você não saiba, mas que o Espírito Santo hoje vai trazer aquilo que Ele quer tratar com a gente, que também impede a nossa oração de ser respondida. 1 Pedro 5,5 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é resistir? É rejeitar, querer distância. Não quero. O que é o soberbo? Qual que é o sinônimo? Presunçoso, arrogante, orgulhoso. Esse tipo de pessoa, Deus age totalmente diferente com eles, porque eles têm atitudes de não submissão. São pessoas que não são submissas. Talvez você conheça alguém assim, que se acha, né? Que se acha a última bolacha do pacote. Porque eu tô chegando, porque deixa que eu faço, porque comigo dá certo. Falando da igreja, não, eu sou multifunção. Eu oro, eu canto, eu toco e eu prego. Que seria de Deus sem mim? Eu sou demais. A igreja fechar. Se eu sair, a igreja fecha, porque eu sou tudo. Só para vocês entenderem. E isso, às vezes, a gente tem esse sentimento dentro da gente, porque a gente, de fato, faz muitas coisas na casa de Deus ou no seu trabalho. Talvez você é competente. E aí você fala assim, não, porque quando eu chego, eu boto tudo em ordem, porque comigo o negócio é 10. Só que Deus resiste a pessoas que são assim, porque são pessoas que têm grande elogio de si mesma. Se vê de uma forma, se olha no espelho e fala, você é top. E o Senhor resiste pessoas orgulhosas, presunçosas e arrogantes. Porque pessoas assim são pessoas arrogantes. E uma pessoa orgulhosa dificilmente consegue reconhecer que ela é orgulhosa. Olha, a soberba em Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede, vem antes da ruína. E a altivez do espírito, a vaidade, o se achar, a queda. Então uma pessoa orgulhosa normalmente não enxerga que ela é orgulhosa. Aí tem algumas coisas aqui, alguns tópicos que eu quero dizer para você. E o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Uma pessoa soberba, ela é justa aos próprios olhos. Ela é crítica e busca as falhas nas pessoas. Ela é exageradamente independente e autossuficiente. Ela tem que provar que ela está certa. Reivindica tudo para si. Tem um espírito exigente, muito preocupada com a sua reputação, deseja ser servida, deseja seu sucesso a qualquer preço, concentra-se no fracasso dos outros, deseja ser reconhecida. É uma pessoa que se preocupa demais com ela mesma, mas é rápida em culpar os outros. Fica na defensiva quando é criticado. Criticou, já se defende. Tem dificuldade em dizer, eu estava errado, você me perdoa? Espera sempre que os outros venham a ele
a ela, né, no caso a pessoa, pedir perdão, porque acha que não tem nada do que se arrepender. Uma ou outra qualidade, dependendo, nós muitas vezes cometemos quando nós agimos dessas formas. Então talvez a gente não se enxergue, mas lá no fundo o nosso coração é. E isso difere muito do que Jesus nos ensinou. Porque se nós estamos aqui para aprender e para sermos imagem e semelhança do Senhor, nós temos que ser o quê? Imagem e semelhança dele. E o que Jesus fez? Serviu, amou, perdoou, se calou, não se defendeu. Coisas contrárias àquilo que nós muitas vezes queremos. Não. O exemplo é de humildade, mas muitas vezes nós agimos como soberbos. E talvez essa seja uma dos problemas, um comportamento que você pode estar tendo, que o Senhor não responde a minha oração e nem a sua. Jesus nos mostra que para ser grande é preciso tornar-se pequeno. Jesus não tinha problema, porque ele sabia quem ele era e qual era a missão. Então, se você sabe quem você é e qual é a sua missão, você não tem problema em se defender, em se achar, em querer elogio das pessoas, em se preocupar com a sua reputação. Mas nem sempre nós estamos ligados nisso. Mas a palavra de Deus mostra para nós, em Lucas 7, sobre um homem que tinha tudo para se achar e foi na contramão. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ele ama a nossa nação, ele construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faço isso, e ele faz. Faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Ou seja, os religiosos foram pedir, falando: o cara merece, ele é bom. Jesus, faz isso, o senhor tem que fazer, porque ele é bom, ele merece. Ele cuida da gente, ele criou aqui, construiu a sinagoga. E o cara, que tinha tudo para se achar, diz: eu não mereço. A Bíblia diz em Provérbios 27:2: ninguém elogie a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. Por isso, quem tem que te achar humilde não é você, são as pessoas. O cara não se achou digno. Não, eu não sou. Eles falam que eu sou, mas eu não sou. E aí Jesus vai lá e atende o pedido dele, ouve o pedido e faz. Porque encontrou nele humildade de coração, reconhecimento. Agora, quando você fala: não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa humilde. Será? Será que as pessoas à sua volta acham isso? Seria diferente se você falasse: eu sou soberba e eu tenho buscado de Deus, o Espírito Santo, mudar isso em mim. Deus, eu tenho tantas atitudes ruins dentro de mim, eu sou egoísta, eu me acho. E as pessoas à sua volta falando: essa pessoa é super humilde. Ela entra em crise, mas ela é humilde. O termômetro são eles e não nós. Que de nós seja sempre o reconhecimento de que somos falhos,
de que dependemos da graça, de que dependemos do agir do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Esse é um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para ser soberba, mas reconheceu que não era ninguém para chegar diante de Jesus. O antônimo, o contrário de soberba, é a humildade. É isso que o Senhor espera de nós. Isso a gente não conquista por ações, isso a gente não conquista por muito falar, só se for para Ele. É pedir, é se rasgar diante do Senhor e dizer: eu tenho tantas coisas dentro de mim. Muitas vezes eu olho no espelho e eu me acho. Muitas vezes eu ajo. Paulo criticou certa vez, o apóstolo Paulo, a igreja em Corinto, que era uma igreja que foi ficando forte, as pessoas tinham muitos dons lá, e eles começaram a se achar que eles tinham dons. Então eles começavam a falar em línguas e tal, e nem querendo ser superior. E muitas vezes nós temos o dom do Senhor que é irrevogável. Mesmo que eu virar soberba, se eu virar uma pessoa soberba, Ele não vai tirar o dom de mim. Isso é um julgamento lá na frente. Mas para que eu estou usando esse dom? Será que de fato? Eu até brinquei uma vez, eu lembrei, né? Eu falei que Deus é bom, gente. Deus sabe o que faz. Né? Porque eu falo assim, quando a Josi entrou, na época não era a Josi quando eu falei isso, eu não lembro quem que tinha uma voz. É uma pastora de São Miguel Arcanjo. Ela tem uma voz tão linda quanto a da Josi e da Aline, mas eu não conhecia as duas ainda. É o primeiro culto que a gente estava começando no íntimo, de repente aquela mulher pegou o microfone e começou a cantar. Eu falei: Jesus, se Deus me desse uma voz dessa, eu acho que eu ia ser insuportável. Porque eu falei assim: gente, não precisa cantar não, pode deixar que eu canto, que eu toque, que eu prego. Deus sabe, quem sabe? Eu falei: será que se eu tivesse uma super voz? Né? Então assim, eu tenho uma voz mediana, que eu preciso de todo mundo, porque senão não acontece, porque tudo é para Ele. É uma brincadeira, mas na realidade o nosso coração é enganoso. Então que a gente venha ser humilde diante do Senhor, com os dons que Ele nos deu. Agir sempre como Jesus agiria diante de uma situação. Que os dons sejam para glorificar a Ele, que os dons sejam para abençoar ao próximo, que os dons sejam para edificar a casa do Senhor. Que tudo, que o seu trabalho, que você sempre olhe para o lado. Você é boa no que você faz, você é bom no que você faz, mas olha para o lado que tem gente que não tem a mesma facilidade. Vai lá ajudar, vai lá fazer. É isso que o Senhor espera de nós. Se você quiser ter a sua oração respondida, que o seu coração seja humilde na presença de Deus. Amém, gente? Amém? Aplauda Ele em nome de Jesus.